nosso Deus e Rei. E o seu amor com alegria dizemos, porque Ele é bom, de tudo é Senhor. E o seu amor é para sempre. Louvai, cantai, com forte mão nos libertou. E o seu amor é, aleluia, para uma nova vida. Ele nos chamou, e o seu amor é para sempre. Louvai, cantai, louvai, louvai, cantai. E para sempre tu és forte, para sempre és fiel, para sempre estás conosco. Seu amor é para sempre, com sua graça vamos avançar. O seu amor é para sempre. Louvai, cantai, louvai, cantai. Para sempre tu és forte, para sempre és fiel, para sempre estás conosco, para sempre, e sempre, e para sempre tu és forte, para sempre és fiel, Senhor, para sempre estás conosco, para sempre, para sempre, para sempre está conosco, amém? Aleluia, para sempre está, amém? O seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre. Se tens recebido deste amor na tua vida, se tu crees que o seu amor ele é eterno, canta, aleluia. O seu amor é para sempre, canta bem alto com toda a tua força. E o teu amor, Senhor, ele é para sempre. E cantamos o teu amor. E o seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre, não falhará. O seu amor é para sempre. E o seu amor, e o seu amor é, o seu amor é para sempre. E o teu amor, Senhor, o teu amor é para sempre, é para sempre, ó Deus. Louvai, seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre, o seu amor é para sempre. O seu, como igreja cantamos, Senhor, reconhecendo que és Deus e Senhor, e sabemos que não falhará o teu amor.
e o seu amor é para sempre. 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 Aleluia. Senhor, obrigado na tua bondade, Senhor, nós podemos descansar. Obrigado, Senhor, porque é nas horas de maior aflição que te temos encontrado, Senhor. É verdade, tu tens sido presente totalmente na nossa vida, mas obrigado, Senhor, porque tu tens estado connosco. Obrigado, Senhor, porque aceitamos este convite tão bom, Senhor, que tu nos deste. Obrigado, Senhor, porque hoje a nossa vida, Senhor, ela tem um sentido. Obrigado porque te encontramos, Senhor, não somente como o Criador, mas como o Senhor e Pai da nossa vida. Senhor, tantos buscam e procuram, Senhor, algo que os preencha, o sentido, Senhor, para esta vida. Mas obrigado, Senhor, porque nós já o encontramos. Leva-nos a entender mais, Senhor, se o nosso coração, Senhor, ele se tem distanciado de Ti, que ele se possa, Senhor, aproximar mais uma vez. Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, nos chamar, Senhor. Que esse amor, Senhor, que um dia inundou os nossos corações, Senhor, possa, Senhor, inundar novamente, Senhor. Que esse primeiro amor, que essa alegria da salvação, Senhor, nos preencha, Senhor, por completo. Queremos servir-te, Senhor, com alegria, Senhor. Certos de que a Tua bondade, Senhor, ela nos seguirá, Senhor. Porque não somos nós que o dizemos, mas és Tu quem o promete. Te amo, Deus, a Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até ao meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia pelo fogo na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. E és fiel em todo o tempo. Sim, Tu és. Em todo o tempo Tu és tão bom.
és fiel em todo o tempo. Tu és, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Levanta este louvor ao Senhor. Levanta este louvor de gratidão ao Senhor. Tu és fiel e és fiel em todo o tempo. Confia que Ele é fiel, aleluia. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E a tua bondade me seguirá, Senhor. E a tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu sim, entrego tudo a ti. A tua bondade me seguirá, Senhor. A tua bondade me seguirá, a tua bondade me seguirá, Senhor. E eu me rendo a ti, te dou o meu sim, entrego tudo a ti. A tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom, Senhor, aleluia. Com todo o fôlego que eu tenho, sim, Senhor, eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo. Não te canses de adorar, não te canses de o declarar. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E eu cantarei da bondade de Deus. Podemos aplaudir ao Senhor com as nossas palmas, amém? Em forma de gratidão ao nosso Deus, que é bom, que é fiel, que sempre está connosco. Aleluia. Que firmeza, amém, irmãos? Que segurança nós podemos ter no nosso coração, no nosso Deus que é tão bom. Irmãos, vamos levantar também as nossas ofertas de amor e gratidão ao Senhor. Amém? E vamos continuar a cantar. E vamos dizer que a tua bondade me seguirá. Amém? E a tua bondade me seguirá, Senhor. E a tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Não importa o momento que estejas a passar na tua vida, de abundância ou o contrário da abundância, na escassez, mas canta com fé: Senhor, eu sei que a tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Aquele que confia no Senhor, Ele promete ser fiel. Ele promete colocar a sua mão, de colocar o seu olhar sobre a tua vida. Aleluia. Entrega tudo ao Senhor. A tua bondade me seguirá, Senhor. E a tua bondade me seguirá, Senhor.
e és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Oh, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, que este fogo, Senhor, que esta vontade, Senhor, ela nunca se apague, Senhor, em nós, de cantar, Senhor, da Tua bondade, de levar, Senhor, aquilo que nos tens transmitido e nos dado, Pai. Tu és digno de todo o louvor, digno de toda a adoração. Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Os irmãos tenham vontade de sentar. Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Deus é bom, amém? Ele é maravilhoso. Ele é mesmo maravilhoso. Os irmãos, abram comigo, por favor, em Mateus no capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, mas vamos abrir em primeiro lugar Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 12. Mateus 6, versículo 12. Diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meus irmãos, a semana passada, aqueles que estiveram, nós falámos acerca do estatuto que nós temos, da identidade que nós temos em Cristo. E aquilo que nós ouvimos na semana passada, aqueles que estiveram, mas aqueles que não estiveram, estou a resumir, está bem? Aquilo que nós falámos é que nós, diante de Deus e diante do seu sangue, nós somos, e a nossa identidade passa a ser de ser libertos, salvos, santificados, mas acima de tudo aquilo que eu foquei é acerca da ideia de sermos perdoados. E isto é importante, porque quando nós falamos acerca de igreja, nós falamos acerca de alguma coisa que tem cultura própria. A nossa igreja, a nossa comunidade tem uma cultura, uma identidade. A igreja ali do lado tem outra cultura, outra identidade. Aquilo que nos mantém em comum nas diferentes igrejas e também nas diferentes pessoas, porque somos todos tão diferentes, é o facto de diante de Jesus sermos todos iguais. Todos estamos na mesma posição. Ou somos perdoados ou ainda não fomos perdoados. Dissemos e falámos que o Senhor, Ele dá acesso ao perdão livremente. Todos nós, livremente e de graça, podemos receber o perdão. E quando o recebemos, nós passamos a ser conhecidos como perdoados. Esse é o estatuto. A igreja é o conjunto de pessoas que foram e estão e são continuamente perdoadas por Jesus Cristo. E aquilo que é importante nós entendermos é o seguinte. Quando eu entendo que a minha condição é de perdoado, isto é uma bênção para mim, mas isto leva-me ao segundo ponto. Porque falávamos na semana passada que a regra de ouro, aquela regra de ouro do Sermão do Monte, que fala acerca de amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, e depois tem aquela expressão que nós não gostamos tanto, que é, e o próximo, e o teu próximo pode até ser o teu inimigo.
E é aqui que nós dizemos, olha, hoje é daquelas pregações que nós não vamos gostar, nem eu. Porque hoje vamos falar acerca de perdão, mas perdão radical. A ideia é, porque tu e eu somos perdoados, nós somos chamados a exercer uma coisa que se chama perdão. E nós até conseguimos perdoar alguns tipos de ofensa, mas na realidade, eu falo contra mim, meus irmãos, aqui não é uma crítica a vocês, sou eu a falar de mim. Há coisas que para nós são imperdoáveis. Coisas que nós não conseguimos perdoar. É o nosso limite. E a pergunta que eu vos gostava de trazer nesta manhã é se há de facto coisas que são imperdoáveis. E do ponto de vista cristão nós sabemos a resposta. Não. Mas vamos pôr casos concretos, que é para ficar as coisas difíceis. E nós percebemos que a Bíblia sempre vai apelar à ideia do perdão, não apenas como uma ideia moral, mas uma necessidade cristã e um reflexo da vida daquele que é transformado e perdoado. Quem é perdoado, perdoa. Quem não é perdoado tem dificuldade em perdoar. O problema é que nós queremos que Deus nos perdoe de todas as coisas, mas nós não queremos largar da mão a trela, a coleira e a corrente que nós temos para com a outra pessoa para a qual nós não queremos perdoar. Então, deixem-nos começar com este versículo. Jesus está a ensinar aos seus discípulos, ensina-nos a orar. Não é olhar eles sabiam e não era pouco. Até olhavam para o que não deviam, como nós tantas vezes fazemos. Mas a ideia é, Jesus ensina-nos a orar. E Ele ensina-nos a oração do Pai Nosso. Hoje muitas pessoas fazem isto como se fosse uma reza, mas não é uma reza, é uma oração sincera. Tem lá os princípios todos daquilo que deve acontecer. A oração, o principal não é o meu pedido, o principal é a glorificação do nome de Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas a determinada altura, a oração entra também na parte do relacionamento com Deus, amar a Deus, e ao próximo. E perdoa as minhas dívidas. E a expressão dívida aponta, obviamente, não é para a questão do dinheiro. Fala acerca das ofensas, dos pecados que nós vamos cometendo uns para com os outros. Nós recebemos e lembramos-nos bem das ofensas que recebemos, já não nos lembramos tanto das ofensas que fazemos. Ou melhor diria, nós até nos lembramos das ofensas que fazemos, mas para nós elas são menos graves do que aquelas que os outros nos fazem. Não conhecem pessoas assim? Se não conhecem, quando chegarem a casa, olhem para o espelho. Porque na realidade... Tu levas. Porque na realidade, nós somos assim. Aquilo que fazemos, aquilo que eu gostava é, quando eu cometo um erro, assim que eu peço desculpa, ficava tudo resolvido. Não é bem assim. Funciona. Mas aquilo que me fazem a mim, eu fico ali com uma azia. Sou eu, não são vocês. Sou eu. Eu é que fico aqui a orar por este espaço todo. Senhor, tu sabes o que é que aquela pessoa disse. E, Senhor, ainda por cima vieram-me dizer, depois as pessoas também não têm sabedoria nenhuma e vêm-me dizer as coisas. E disseram-me isto e aquilo e aquele outro. E a gente fica ali com uma azia. Mas olha, toma como pensando que isso passa. Porque tu e eu fomos chamados para perdoar aquilo que é imperdoável. Porque foi isso mesmo que Jesus fez contigo e comigo. Então, quando chega à parte da oração, como eu estava a falar, Jesus diz assim, olha, a forma de orar correta é assim, perdoa as nossas dívidas assim como nós. Isto é um problema, porque se tu não perdoas, dizes, Senhor, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os outros. Mas tu não perdoas, então está feito, está arrumada a oração. A verdade é que Jesus está a dizer o seguinte, Deus tem toda a disponibilidade para nos perdoarmos. Para nos perdoar, desculpem. Mas se tu não perdoas o teu irmão, não ouses fazer a oração para que Deus te perdoe. Porque tu não perdoas. E se não perdoas, quem não perdoa não é perdoado. Está esquisito. Há um livro que se chama O Girassol. É o livro de um judeu que sobreviveu ao Holocausto. É um livro que basicamente conta a história de quando ele era jovem e estava lá nos campos de concentração e a determinada altura ele é levado e obrigado por uma enfermeira a ir até um lugar onde estavam imensos feridos das SS. As SS eram as forças especiais dos nazis.
E quando ele chega, ele não percebe muito bem porque é que a enfermeira o está a obrigar a ir para aquele lado, mas ele era judeu, tinha que ir, como o alemão dizia, um judeu ou fazia ou morria. E não havia muito a fazer. E muitas vezes até faziam e depois acabavam por morrer na mesma. Vocês conhecem a história. Já devem ter visto muitos filmes, muitos documentários, coisas horríveis. E eu acho que fica tudo muito aquém da tragédia que realmente aconteceu naquele tempo. Este homem é levado este homem chamava Simon, o livro, nem vou arriscar a pronunciar o último nome dele, mas era Simon, e o Simon é levado, é um judeu, e é levado até ao leito de morte de um soldado das SSS. E quando ele olha, vê um soldado completamente ligado, via-se que ele já não ia durar muito tempo, ele só apenas tinha a boca descoberta para poder comer e beber alguma coisa, e a enfermeira diz, senta-te aqui ao lado deste. O homem chamava-se Carl. E o Carl queria e chamou por um judeu, no leito da sua morte, para lhe contar toda a história da sua vida. Ele era um jovem, 20 e poucos anos. E ele começa a contar a história, o livro é sobre isto, fala da história do Carl e como ele fala ao Simon de toda a sua vida, a forma como ele entrou nas SS, que ele até era um bom rapaz e que a determinada altura teve que fazer coisas terríveis. E ele a determinada altura, porque o livro é agressivo, a determinada altura ele conta, e era aquilo que estava aqui a punjar no seu coração, aquilo que era o mais difícil. O judeu sentado, já agora os irmãos imaginem, um judeu sentado no leito de morte de um soldado nazi que fez todas as atrocidades com o seu povo, e agora o soldado começa a contar todas as coisas que ele fez. E ele conta, bem, eu tenho que contar isto, e ele conta a vida dele, e chega a uma determinada altura e diz, olha, aquilo que mais me arrepia é que eu tive até uma criança de 6 anos, nós colocamos todas, umas famílias todas, mandaram-nos colocar todos dentro de uma casa, fechámos a casa, depois pegámos fogo à casa, eles estavam lá dentro com bebés, com tudo, nós víamos eles e a questão era, se eles tentassem saltar, nós tínhamos que os matar. E a determinada altura, pelo desespero das pessoas, ou morrem queimadas ou morrem mesmo, algumas pessoas saltavam e eles tinham que as fuzilar, basicamente é isto. E ele estava ali no leito da morte a contar tudo aquilo e no final diz, olha, eu só preciso que tu me perdoes. Era um judeu e ele precisava que um judeu o perdoasse. Ele estava cheio de remorsos. E quando ele diz, perdoas-me, o Simon ficou em silêncio, levantou-se, foi-se embora e descobriu que depois que o Carl acaba por morrer nessa noite. E ele nunca verbaliza que perdoou ou não. O livro termina e ele faz um desafio ao leitor do livro, que é o seguinte. Basicamente ele diz assim, tem esta história dentro de mim e percebo que ao leitor isto seja arrepiante, mas eu gostava que você se colocasse no meu lugar. E ele depois faz perguntas e diz, olha, fiz bem em ficar em silêncio. Fiz bem dentro da minha incapacidade de ouvir toda aquela história e não o perdoar. Só para vocês verem, o Carl, este alemão, este jovem nazi, ele estava tão com tantos remorsos, que tudo aquilo que ele tinha, ele deixou para o Simon, sem o Simon ter aberto a boca para ele. Ou seja, o testamento do Carl, naquela noite, foi para o Simon. O Simon não aceitou as coisas. E ele depois diz, olha, diante da minha incapacidade, eu gostava que vocês se colocassem na minha posição. E ele termina o livro assim, mais ou menos. Deveria ter perdoado. E se fosses tu, o que é que fazias? E é provocador. Isto leva-nos a pensar que quando Jesus é radical ao ponto de nos mandar perdoar, ele sabe bem aquilo que ele está a fazer. Ele está-nos a mandar perdoar aquilo que é imperdoável. Imperdoável. Pedro, um dia chega a Jesus e pergunta-lhe assim, Senhor, até quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? E ele é generoso. O Pedro, Senhor, eu vou-te dar já aqui uma resposta, tu vais ficar... Resposta não, vou-te já dar aqui uma afirmação. Até 7 vezes, Senhor. Pedro, não te digo até 7 vezes. E ele a pensar, o Pedro, o Senhor vai dizer que é mais pequenino, não tenho que perdoar tantas vezes. Mas até 70 vezes. E é interessante, porque se os irmãos forem a Gênesis, e para remir aqui o tempo, também não tenho tempo nenhum para remir porque eu não tenho horário, portanto termina às 3. Aleluia, amém. Irmãos, esta história do perdão encontra-se em Mateus no capítulo 18. Vamos abrir, não vamos nada remir o tempo. Vamos lá abrir. Vocês precisam de ler a Bíblia e eu também. Mateus 18.
21. Então Pedro, aproximando-se dele, do Senhor, disse-lhe: até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, se os irmãos forem a Gênesis, no capítulo 4, versículo 23 a 24, fala acerca de Lameque. E Lameque fala acerca das ofensas e ele diz basicamente o seguinte: olha, aos outros existe 7 vezes de dano em quem os prejudicar. Mas a mim, quem me prejudicar a mim, vai receber 70 vezes 7 mais dano. 70 vezes 7 maior quantidade de vingança. Esta é a expressão de Lameque. E chega Jesus, diz assim: eu não digo 70 vezes 7 vingança, nem 7 vingança, nem digo 7 vezes perdão, mas digo 70 vezes 7. Mas quanto? Ao longo da minha vida? Não, a ideia é sempre que ele pecar contra ti. Sempre. E é a seguir que ele conta a história e diz assim, 18:23 agora, Mateus. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou para ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Que à parte, os irmãos conseguem entender que esta história não tem apenas a ver com dívidas de dinheiro. Jesus está a falar do perdão 70 vezes 7. O contexto das dívidas é ofensas e pecados, não tem a ver com dívidas monetárias. Há um rei a quem muito lhe era devido. Há um Deus a quem muito lhe é devido. E havia alguém que tinha uma dívida tão grande que era impossível de pagar. Há um rei, tu e eu, temos uma dívida tão grande que não conseguimos pagar a Deus. E aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei, como se fosse possível. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a... Movendo-se de compaixão, o senhor perdoou-o e soltou-o. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Isto é, alguém, ou seja, ele servia a um rei, mas havia uma pessoa que servia a ele. Tinha um relacionamento e havia uma dívida. Este seu conservo lhe devia 100 dinheiros e, lançando a mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. O homem ainda agora foi perdoado. Encontra alguém que lhe deve alguma coisa e agarra-lhe pelo pescoço. Nós gostamos... nós somos terríveis. Nós somos terríveis. O homem acabou de ser perdoado por uma soma que ele jamais conseguia pagar. Alguém lhe deve muito menos do que aquilo que ele devia. E agora ele já está agarrado ao pescoço dele. Sufocava-o dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, vejam, é a mesma postura e a mesma frase. O homem está a clamar por misericórdia. O homem está a clamar por generosidade. O homem está a clamar por perdão da sua dívida. Rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A ideia, Jesus sabe o que faz. Jesus está a dizer que esta pessoa foi perdoada, teve um discurso e foi perdoada, e agora há alguém diante dela que tem exatamente o mesmo discurso que ela teve para com o rei, e agora a pergunta é: e agora vais perdoar, sim ou não? Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo depois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, vejam só, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. E indignado, o seu senhor o entregou aos tormentadores até que pagasses tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares a cada um, a seu irmão e as suas ofensas.
Há quem diga que o cristianismo é fácil. E estes versículos são aqueles que são duros de engolir. E porque são duros de engolir, quem defende que o cristianismo é fácil, não os prega. Também não os lê e, acima de tudo, também não os exerce. Porque é mais fácil guardar rancor ou perdoar? Porque já agora não percebi, fiquei na dúvida. Algumas disseram que era perdoar. Não é mais fácil perdoar, meus irmãos. Não é mais fácil perdoar. Se para vocês é, tem que chegar ao vosso nível de espiritualidade. Para mim não é. Eu gosto muito de justiça. Eu jogava futebol. E jogava bem aqui. Agora já não, mas não... Jogava bem. Quando começam a... Tu nunca foste jogar à bola, Simão, estás a tossir para quê? Eu nunca te vi na bola. Quem tosse é quem não joga. É sempre a mesma conversa. Eu sei que foste tu, Ricky, também. Mas também não jogas nada. O Ricky vai jogar a bola, parece que não... faltam-lhe os 2 joelhos para jogar. É o quê? Eu também vou para a baliza, não posso falar muito. Mas eu jogava bem. Agora já não, mas eu não estou a dizer que jogo bem. Eu disse que jogava bem, está bem? Eu jogava bem. Mas havia uma coisa que sempre me acontecia. Eu a primeira aceitava, a segunda... Dava-me a primeira e eu ficava, não, se calhar foi sem querer. A segunda já sabia que não era sem querer. O Jorge está aqui, o Jorge jogava... Jorge, eu tinha mau feitio. Não tinha, Jorge? O Jorge estava... Eu tinha mau feitio, mas mesmo... Agora eu também tenho, já não joguei tanta bola. Mas então, o que era mais fácil? Era perdoar. Deixa estar, estamos a jogar à bola. Isto é tudo muito bonito. Mas quando vêm aqueles calores, e a gente até só... o prazer que dá a dar ali, ver o pessoal ali no chão, e é... Toma, já não te metes mais. Nós gostamos de ter alguma coisa para acorrentar as pessoas. Nós gostamos. E perdoar é deixar de mão a nossa justiça. E este é que é o nosso problema. Porque a pessoa não merece ser perdoada e nós não queremos perdoar. E não gostamos de perdoar exatamente porque ela não merece. E é verdade, ela não merece. Ela não merece ser perdoada. Esta é a realidade. E perdoar é largar aquilo que nós podíamos aprisioná-la. Mas ela não merece. Larga lá isso. Não. Então se eu largar não tenho mais nada. Larga isso. Não. Então nós andamos o resto da vida agarrados a alguma coisa e a pessoa, se for preciso, já está na vida dela tranquila e normalmente é isto que acontece. E nós ainda andamos ali a tentar agarrar e achar que temos a pessoa presa, mas nós é que estamos ali a... O pastor António Gonçalves é que dizia isto. Não perdoar é beber veneno e esperar que a pessoa morra. Eu é que bebo o veneno, mas fico a observar à espera quando é que a outra pessoa morre. Vai acontecer. A determinada altura você vai deixar de observar, porque vai cair você. Mas a outra pessoa vai ficar tranquila na vida. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Ainda, esta história também está num livro que é o Perdão Radical do Brian Zahnd. Uma holandesa também sobrevivente do Holocausto. A sua irmã e a sua mãe foram mortas num campo de concentração. E a determinada altura ela sentiu da parte de Deus, depois dessa história da Segunda Guerra Mundial ter terminado, o Senhor disse, olha, tu deves voltar à Alemanha e pregar o perdão para os alemães. Dizer-lhes que Deus perdoa-os. Dizer-lhes que Deus é um Deus de perdão. Alguém que sofre nas mãos de uma nação e o Senhor chama para ela ir pregar e ela foi. E ela pregava e ela dizia que acontecia uma coisa porque na Alemanha, na altura das palestras, quando terminavam não havia questões, especialmente na Alemanha, e as pessoas saíam silenciosas. Ela diz, lembra-se de um episódio onde ela fala acerca daquilo que tinha sofrido, daquilo que tinha vivido e a seguir fala acerca do perdão de Deus e que Deus queria perdoar. E diz que no final houve um silêncio, só se ouvia as pessoas levantarem das cadeiras, agarrarem nos casacos e saírem. Mas de repente ela diz que veio na direção dela um homem. E quando ela vê o homem, ela diz que se arrepiou. Um homem alto, com um grande sobretudo, e de repente ela foi transportada como se estivesse lá há 10, 15 anos. E aquele homem que estava diante dela era um guarda do campo de concentração, o guarda mais cruel do campo de concentração, onde a sua mãe e a sua irmã tinham morrido. E aquele homem vem ter com ela e ela em pânico. Irmãos, não sei se já vos aconteceu, de repente parece que somos transportados para aquilo que aconteceu. E ela estava a ver aquele homem que tinha um sobretudo, mas ela já não via o sobretudo, ela já via as medalhas, já via... Os irmãos estão a perceber. E a determinada altura ele chega ao pé dela
e fala com ela e diz, olha, eu tornei-me cristão desde tudo isto aconteceu. Ele não se lembrava dela. Você falou daquele campo de concentração, eu fui um guarda lá. E ela nem teve coragem de lhe falar nada. Porque ela sabia bem que ele tinha sido um guarda lá. Ele tinha sido o guarda mais cruel que ela se lembrava. E ele diz, olha, eu já sei que Deus me perdoou, mas eu agora preciso que tu me perdoes. E estende-lhe a mão. E ela diz, o que é que eu faço? Tinha acabado de pregar sobre perdão, dizendo que Deus os perdoava, e agora estava um homem dizendo, eu sei que Deus me perdoa, mas eu preciso que tu me perdoes. E ela diz que, naquelas frações de segundo, em que tem que estender a mão ou não, diz, Senhor, olha, eu não quero fazer isto. Eu não tenho forças para fazer isto. Mas eu prego e preguei que tu perdoas. Então, eu preciso perdoar, ajuda-me que eu não consigo. E ela diz que levanta a mão e quando toca na mão alguma coisa sara. Ela diz que sente algum calor que vem do braço e que atravessa a toda. E ela diz que de repente ela sentiu que tinha sido sarada todos os traumas, todos os dramas, de tudo aquilo que tinha acontecido, porque ela tinha perdoado. Nós não sabemos, porque, ou melhor, não é não sabemos, nós não experimentamos a beleza da cura pelo perdão, porque não perdoamos. Nós achamos que o perdão tem a ver com deixar a outra pessoa ir e agora ela vai continuar a fazer isso se fizer. É que o perdão é para a outra pessoa, mas o perdão sara-te a ti. E é isto que nós esquecemos. O perdão sara-nos a nós. Mas lembram-se da história de José? José era um sonhador. Deixem-me pôr aqui o relógio, senão vai ser bonito. José era um sonhador e era o filho favorito de Jacó. E o homem tem a brilhante ideia de dar uma túnica a todas as cores para mostrar que ele ainda por cima era o favorito. O filho favorito tem sonhos. E nos sonhos, ele está acima dos irmãos que já não gostam dele por ele ser o favorito. E o homem é tão sábio, típico da juventude, vai contar aos irmãos e diz assim, eu tenho um sonho para vos contar. E naquele sonho, vocês estavam todos aqui em baixo e eu estava cá em cima. E eles irritados, chateadíssimos. Porque ninguém gosta das pessoas que se aumentam. Esta é a realidade, temos muita dificuldade com isto. As pessoas que se acham melhores do que os outros. E depois há aqueles que se acham melhores, mas ainda verbalizam que são melhores. Esse é que ainda é mais difícil de gostar. E lá está. É um rapaz, é jovem, é imaturo. E nada do que lhe aconteceu era merecido, com toda a honestidade. Mas os irmãos ficam tão irritados e dizem assim, vamos matá-lo. Nós vamos matá-lo, agarramos naquela túnica de cores que o pai lhe deu, enchemos de sangue de animal e dizemos, olha, veio uma besta qualquer e aqui a besta é animal, está bem? Nós também às vezes começamos a pensar em pessoas e aquela besta, mas não é isso, era um animal, está bem? Uma fera. Veio uma fera qualquer e matou o teu filho. Eis aqui. Vejam só como é possível irmãos de sangue planearem a morte de alguém porque não gostavam dele. Isto é imperdoável. Há alguém que lá fica assim com a ideia, bem, se calhar matar não é... Talvez não fosse... Tenho uma ideia melhor. Em vez de o matar, olha, vem ali aqueles, vamos vendê-lo como escravo. E assim foi. Os irmãos vendem o irmão. E vão para a vida deles. Eu não sei quanto a vocês se alguma vez colocaram no papel de José. Mas de repente José está aí para uma terra estrangeira, para o Egito. Uma terra que não é dele. E ele sabe que os irmãos fizeram aquilo tudo. E ele sabe que eles devem ter contado a história que ele estava a ouvir. Foram contar ao pai que ele estava morto. E José tem que viver sabendo que os irmãos estão bem e ele é escravo. Isto é muito tempo para gerar amargura. Isto é muito tempo para gerar revolta. Isto é muito tempo para gerar impossibilidade de perdão. 16 anos. Melhor, 13, depois mais 9, mas foram 13 anos. Até chegar lá ao topo do Egito. Mas em primeiro lugar, ele é vendido como escravo e a seguir vai para a casa do Potifar. Um general do faraó. E vai para lá como servo, escravo. A vida corre-lhe mais ou menos bem, mas ele continua a ser escravo.
Está longe dos seus. Os seus irmãos não o deixaram não o deixaram de vender. E o plano original era matá-lo. E ele vai crescendo, vai estando sobre a casa lá de Potifar, e acontece uma coisa extraordinária. É porque o homem tinha uma capacidade, um dom dado por Deus, e ele de repente começa a administrar toda a casa do general. E o general, de tal forma, diz a Bíblia, que confiava nele, que o general nem sabia quanto é que tinha. Quando ele queria saber, perguntava ao José, porque era o José que administrava tudo. Problema. O José era o filho favorito do pai, tinha sonhos de sobressair para com os outros, ainda por cima era giro. Deus às vezes, o rei que diz, é os favoritos de Deus. Tem tudo. O homem é que podia ser feio, mas é que nem isso era. E diz que a mulher do Potifar começou a olhar para ele e disse, Isso mesmo, irmã. Isso mesmo. Tão lindo. Ele ficava bem, era comigo. E agarrou nele e diz, anda cá, que já não me escapas. Mas o José, e eu quero acreditar que era porque tinha caráter. Ouvi alguém dizer que se calhar era porque ela era feia todos os dias que ele quis fugir, mas eu acho que não era isso. Eu acho que era porque ele tinha caráter. E porque entendia que apesar de tudo e das circunstâncias onde ele estava, nós podemos não perder o nosso caráter. Nós podemos não nos composcar nem corromper, apesar de todas as circunstâncias difíceis da nossa vida. Diz que ele foge, mas há um problema, deixou a roupa para trás. Ele fugiu e ela ficou com a roupa. E mais uma vez com a roupa, há engano. É que os irmãos levaram a roupa ao pai dizendo, ele está morto. E a mulher agarra na roupa e diz, olha, ele está vivo, mas tentou-me fazer mal. E o homem não fez nada de mal. E agora deixa de estar em casa e desce ainda aos calabouços. História bonita. Gostam? Queriam viver assim? Eu também não. Nada justifica a circunstância onde ele está colocado. Nada justifica o que está a acontecer na sua vida. Diríamos nós. O que está a acontecer é injustiça e é imperdoável. E ele está nos calabouços. E nos calabouços aparecem duas personagens. Um padeiro e um copeiro. Estou aqui a resumir, os irmãos conhecem a história. Estamos a falar da Bíblia na mesma, está bem? Têm sonhos. E José interpreta os sonhos. Ao padeiro diz, olha, daqui a 3 dias, finito, para ti. Para o copeiro ele diz, daqui a 3 dias vais ser restabelecida a tua posição. 3 dias. Quando tu estiveres com o faraó, peço-te que não te esqueças de mim. E assim acontece. Em 3 dias o padeiro é morto e em 3 dias o copeiro é colocado novamente na casa de faraó a fazer os seus serviços. E não é que o copeiro nunca mais se lembra de José? E agora pensem na vida de José, meus irmãos. Aquele homem tem todas as razões para não exercer misericórdia. Aquele homem tem todas as razões para não perdoar ninguém. Não perdoar os irmãos, não perdoar a mulher ou a esposa de Potifar, não perdoar o copeiro, não perdoar nada nem ninguém. Porque ele agora está na prisão. E diz que passa muito tempo até que finalmente acontece a história que os irmãos conhecem. A história em que o faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar o sonho, e finalmente o copeiro lembra-se, espera lá, estou-me a lembrar aqui de uma história. Conheço alguém que é capaz de interpretar o teu sonho, pelo menos ele interpretou o meu. E o do padeiro, aquele que já morreu. Chamem-no lá. Os irmãos conhecem o resto da história. José, num dia está na prisão, no dia seguinte está a administrar o Egito. E isto mostra também uma coisa interessante, não é o ponto da pregação, mas é que a história com Jesus, tu num dia podes estar numa circunstância e no dia a seguir teres vitória, porque o Senhor é todo poderoso. Então, a história é interessante desse ponto de vista, mas tem mais que se lhe diga. Porque José, de repente, está a administrar o Egito e tem, não é todo o poder, mas tem quase todo o poder. Significa que ele tem autoridade e pode decidir fazer aquilo que ele muito bem entender.
9 anos depois dele interpretar o sonho, chegam os irmãos. E é aqui que a história fica gira. É porque o homem tem todo o poder. Ele, se quiser, saca das cabeças dos irmãos. Eu punha-me a imaginar se fosse eu. Eu só quando estivesse na prisão, eu começava logo a imaginar. A minha mulher está-se a rir, sabe como é que eu sou. E fazia assim, assim, então. Os irmãos conseguem imaginar, o homem está sentado e de repente começa a olhar para aqueles marmanjos todos. E diz assim, olha como a vida é. O mundo é pequenino. Olha quem é que está prostrado como eu disse que ia acontecer. Olha, eu estou aqui em cima e eles estão ali em baixo. O Senhor me deu os meus inimigos nas mãos. Está na altura de... Mas o que é que acontece? Abram lá comigo em Gênesis capítulo 45. Versículo 4. Ainda antes de ler o versículo 4, o contexto é, basicamente há uma série de circunstâncias que vão acontecer. Ele tem aquela história com o Benjamim, coloca alguma coisa de ouro, depois diz, olha, vão lá pesquisar, a ver se eles não tiraram nada. Aquela história, ele começa ali a picá-los também, tinha um propósito específico e de repente ele revela-se a eles. E quando José se revela a eles, os irmãos, a Bíblia, a expressão no hebraico é que eles ficaram assim. Que eles de repente começaram a pensar, bem, em primeiro lugar ele não morreu, depois ele já não está como escravo, ele agora manda nisto tudo, e agora nós estamos aqui à frente daquela pessoa a quem nós prejudicamos. Nós vamos morrer. E José revela-se a eles e diz que chora e beija-os. E o versículo 4 diz assim, e disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. O perdão é estender a mão quando é impossível. O perdão é a aproximação quando é impossível. O perdão não significa, irmãos, porque depois haveremos de falar disto, não sei se para a semana, mas o perdão não é esquecer. O perdão não é fingir que nada aconteceu. Mas é colocar e depositar de lado tudo aquilo que aconteceu. E José tem uma iniciativa incrível, extraordinária e impossível para nós, a não ser que nós sejamos mesmo focados em Deus e queiramos ser como Cristo, que é perdoar o imperdoável, perdoar a ofensa dos irmãos. Aqui são irmãos literais de sangue. Por isso é que a história é tão bonita. Porque quando Jesus fala acerca de perdoar, ele diz, perdoa as ofensas do teu irmão, perdoa as ofensas e o teu irmão. O teu irmão. E aqui é uma história de irmãos, uma história de perdão. José chegou onde chegou e aquilo que ele faz é pedir aos seus irmãos para eles se chegarem. A ideia é estender a mão quando não é possível estender a mão. Dizer perdoa e sentir o perdão quando é impossível perdoar. Há um vídeo que passa muitas vezes pelo meu feed, já ouvi há muitos anos, é um vídeo conhecido, é um vídeo de 2001, mas é sobre o julgamento de um assassino nos Estados Unidos, que era o assassino do Rio Verde. Foi o considerado o maior assassino em série da história. Pelo menos apanharam cerca de 48 a 52 mulheres que tinham sido assassinadas por este homem num espaço de 20 anos. E calcula-se que eventualmente possa ter chegado até às 70 e tal, mas ele nem se lembrava de quantas tinha morto. Diz que quem o entrevistou, quem lhe fez, melhor, não era entrevista, o xerife, o polícia que estava com ele na sala de confissão, ia falar com ele, diz que olhava para ele e a única coisa que ele via era escuridão. Olhava para os olhos dele e nem parecia um ser humano, porque ele não sentia nada. Ele achava, e basicamente o modus operandi dele era, ele aproveitava, e a história é chocante, mas era alguém já 40, 45 anos,
e que aproveitava as prostitutas que estavam numa condição muito deplorável, não é? Necessitada, e aproveitava também todas as adolescentes e qualquer que ele apanhasse que tivessem fugido de casa. E ele apanhava estas pessoas, dava-lhes boleia, depois apresentava-lhes os filhos, mostrava-lhes as fotos dos filhos para ganhar confiança. Isto é um pai de família. E elas tinham confiança e, de repente, ele envolvia-se sexualmente com elas e, no final, matava-as. 52 mulheres. E quando ele é apanhado, o xerife diz: pá, eu nunca tinha conhecido ninguém assim, em que nós olhávamos e não víamos a humanidade. Parecia que não existia uma pessoa por trás dele. E os vídeos, isto até está também no YouTube, a determinada altura, para haver resolução para as famílias, e ele ia ser condenado à prisão perpétua, e só foi condenado à prisão perpétua porque ele confessou os crimes e ajudou no sentido de descobrir os corpos, muitos corpos, daqueles que ele se lembrava. Portanto, vejam, ele nem se lembrava. Para ele aquilo era um lixo. Não eram pessoas. Para ele era o que ele dizia. Para mim não eram pessoas, eram lixo. E quando ele está na parte do tribunal, e isto dá para ver, nos Estados Unidos existe esta possibilidade de as famílias irem e estarem face a face com o assassino. Estamos a falar de mães, avós, pais, que perderam os filhos, as filhas neste caso, as irmãs entendem. E aquilo é doloroso, é elas a dizer: olha, espero que tu tenhas uma morte dolorosa e que apodreças, e a minha esperança é que no final... A minha esperança não, eles diziam: a nossa felicidade é que tu no final de sofreres na prisão ainda vais para o inferno e vais sofrer a eternidade toda. E toda a gente lhe diz aquilo, e é perfeitamente compreensível. O drama e o sofrimento que aquele homem causou. E o que é impressionante é que aquele homem, para ele, dá mesmo para perceber, ele não está nem aí para aquilo que as pessoas estão a dizer. Ele está a olhar para elas assim, e elas falam, dizem as coisas todas, e ele não lhe faz absolutamente comichão nenhuma. Mas, de repente, acontece uma coisa incrível. É que aparece um homem já idoso, com umas barbas grandes, e ele está muito nervoso a falar, e ele chega lá à sala de audiência, lá à parte onde eles têm um microfonezinho para falar, tipo uma espécie de púlpito em madeira, e ele olha na direção do homem, e ele está a olhar, como olhou para toda a gente que disse tudo aquilo que tinha para dizer e que achava que ele merecia, e que merecia. Ele diz assim: Senhor, olha, Senhor, para ele, já não me lembro do nome do assassino, você fez muito difícil viver aquilo em que eu acredito. É muito difícil estar aqui. Tenho estado neste lugar e tenho ouvido todas as pessoas dizerem que para si não há perdão e a falarem tudo aquilo que você merecia. Mas eu gostava de lhe dizer nesta manhã que eu perdoo. E quando ele diz isto, o homem, o assassino, desmonta-se todo e chora como se fosse um bebê. Mas é incrível, se os irmãos virem aquilo, é incrível. E não tem a ver com a questão da emoção. Tem a ver com... Ele foi a primeira vez que percebeu que, apesar de tudo aquilo que ele fez, ele percebia intelectualmente, dava para perceber, mas de repente, quando ele estava à espera que fosse toda a mesma linha de tu és isto e aquilo e vais morrer assim, assado, e claro, merece isto, merece aquilo, merece aquilo outro, ele diz: olha, eu gostava de lhe dizer que eu o perdoo. Da minha parte, perdoo. O pai de uma das mulheres que ele tinha morto. Incrível, não é? O que é interessante nesta história é que o xerife que tinha estado com este homem era crente. E uma das coisas que eles começaram a falar na igreja era se havia pecados que eram imperdoáveis. Porque esta história estava a afetá-lo. E o pastor foi-lhe dizer: olha, para nós sim é impossível, mas para o Senhor não há perdão imperdoável. E ele ouviu aquilo e ele sentiu que tinha que ir falar com este assassino. E foi ter com ele. Depois desta história toda, e falou-lhe de Jesus, falou-lhe do perdão, e quando lhe fala novamente de perdão, o homem desmonta-se todo outra vez. E não é que este homem acaba a pedir perdão ele verbalmente ao Senhor, e é assim que termina a visita, com este assassino a pedir perdão ao Senhor, e para que ele o pudesse salvar? Está na prisão ainda. Não há muito contacto com ele, não sabemos se continua firme ou não, mas ele pediu perdão. E eu creio que ele alcançou perdão. E claro, estas histórias são difíceis de engolir. Porque e se fosse comigo? E se fosse consigo? E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim.
E chegaram e então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Sou eu. Cheguem-se a mim. Perdão é nós perdoarmos aquilo que é imperdoável. Perdão é tu saberes que a pessoa te magoou, saberes que a pessoa foi injusta para contigo, e nós até conseguimos perceber isto em casos ligeiros. Ou porque alguém nos pisou, ou porque alguém disse alguma coisa, ou porque alguém olhou mal, ou porque alguém foi arrogante, ou porque alguém não fez aquilo que nós esperávamos, e nós ficamos magoados. E estas coisas nós até conseguimos perdoar. Mas e o imperdoável? E se alguém te violou? E se alguém te molestou? E se alguém fez o pior que podia ter acontecido na tua vida, numa face ou noutra, tivesses tu proteção ou não tivesses proteção? Como é que é possível perdoar os nossos agressores? Eles não merecem. Não é isso que está em questão. Eles não merecem, pois não. Mas se tu não perdoares, quem está aprisionado és tu e sou eu. O perdão nem sequer depende que a pessoa te peça perdão. Dizer-vos isto nesta manhã. O perdão não tem a ver com mas eu perdoo se a pessoa se arrepender. E se ela não se arrepender? Não perdoo. A radicalidade de Jesus é esta. Mesmo que tu não peças perdão, Ele diz... Não, mesmo que as pessoas não nos peçam perdão, Ele diz, olha, mas tu tens de perdoar. Vais perdoar. Mas Ele nem quer saber. Mas vais perdoar. Deves perdoar. José está a falar com os irmãos que não merecem nada e aqui está ele, dizendo, cheguem-se a mim. Se José não tivesse no seu coração a perdão, quando ele dissesse, cheguem-se a mim, que eu vou-vos dar com a espada. Cheguem-se a mim, que eu vou acabar com a vossa raça. Mas não é isso que ele faz, porque o Senhor tinha um plano. Isto é interessante, porque o versículo 5 também dá a chave. Vejam agora o versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem os pés aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Irmãos, José não está a negar aquilo que aconteceu. Ele foi vendido. Ele não nega as circunstâncias. Ele não está a dizer, não se preocupe com isso, não foi nada, não teve importância nenhuma. Não, não. Teve muita importância. Ele teve 13 anos como escravo. Muito tempo. Nem um mês. Nem um dia. Devia ser. Mas ele teve 13. Depois mais 9 até vir e regressar os irmãos. Mas ele diz, olha, o que aconteceu, aconteceu. A realidade não é negada. A realidade é aquilo que acontece. Não vamos negar. Mas, e é aqui que ele tem uma versão incrível, difícil de engolir. Esta pregação eu sei que não é fácil. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa... Ele está a dizer, olha, eu sei muito bem qual é o meu direito e o que é que eu podia vos fazer e qual era o poder que eu tenho para poder fazer. Mas eu entendo que o Senhor me trouxe para este lugar para conservar a vida. E sabe o que é que isto mostra? Que sem perdão tu não avanças para a próxima estação. Sem perdão tu não estás pronto para assumir aquilo que era o sonho que Deus tinha para José. Porque se José estivesse ressentido, o Senhor não o punha lá em cima, meus irmãos. Porque o Senhor trouxe José exatamente para salvar o povo que o Senhor tinha planeado de onde vinha o Messias. Então, seria irónico, melhor, contraproducente, se Jesus agarrasse num homem que, apesar de toda a razão que ele tivesse tido e que tinha, se vingasse e anulasse aquilo que tinha a ver com o propósito original. Porque não se esqueçam que os irmãos de José vão dar lugar a tribos. E essas tribos são o povo de Deus. E Deus vê tudo. Mas José, não sabendo tudo, José não tem no seu coração exercer a retaliação. Porquê é que nós temos hoje povos que continuamente andam à guerra? Porque em nenhuma altura há uma geração que diz assim, já chega, está na altura de perdoar. Já chega, está na altura de acabar. Já chega, está na altura de parar de guerrear. Mas aquilo que eles nos fizeram, aquilo que me fizeram, e aos teus pais, às vezes já nem sabemos o que é que aconteceu. O que é que nós vemos acontecer hoje nas notícias continuamente?
acho que se formos perguntar já, ninguém sabe como é que as coisas começaram. Mas quando é que isto começou tudo? Sempre foi assim. Nós nunca nos demos. Mas para quê? Só lá. Simplesmente é assim. Mas ele fez-me aquilo. Não, está bem, tudo bem. Eu percebo isso. Mas tu já não gostavas dele antes. Porquê? O que é do Benfica? É uma piada, os irmãos, é uma piada. Há pessoas que é isto. Irmãos, eu estou a brincar, mas eu já vi pessoas que ficam, não se relacionam. Claro, o teu clube. Sou de tal. Grande porcaria. E às vezes nem é brincar. As pessoas ficam mesmo assim. Ficam chateadas. Irmãos, nós temos que exercer perdão. Minha filha ontem quis ir para a rua com a camisola do Benfica. Eu sou do Sporting. E ela foi para a rua com a camisola do Benfica. O que é que eu acho que o Senhor me está a ensinar? Eu a perdoar. Eu tenho que perdoar as decisões, as pessoas que me magoam. Andou um pai a criar uma filha para isto. Irmãos, isto é aqui, estou a aligeirar, estou a brincar. Não há nada para perdoar na minha filha. Ela escolhe aquilo que ela muito bem entender. Sabem porquê? Porque o clube para mim não é a minha vida. A minha vida é Jesus Cristo, ponto final. Se você é do Benfica, gosto de si na mesma. E eu espero que você goste de mim, apesar de eu ser do Sporting, está bem? Tem cara de Sportingista. Não sei se é bom ou se é mau. Sou uma crítica, mas eu perdoo, não é mesmo? Mas, meus irmãos, José tinha todas as razões para não perdoar. Mas se ele não perdoasse, ele não estava disponível e não poderia ser ele a pessoa a qual Deus iria usar para um propósito que era o propósito de preservar a vida. Nós somos igreja. E a igreja tem que ser um lugar de perdão. A igreja tem que ser conhecida por ser um lugar de perdão. A igreja não tem que ser conhecida por ser um lugar onde há quesilhas e aquele irmão não gosta daquele, não fala com aquele porque aquele disse mal daquilo. A igreja para todos é uma igreja de segundas, terceiras e 70 vezes 7 oportunidades. Porque se não for um lugar de perdão, nós não estamos prontos para estarmos e sermos igreja. Não somos igreja. A igreja é um lugar de perdão. Neste lugar, aquilo que as pessoas devem encontrar é um Deus que perdoa e pessoas que estão disponíveis, ainda que nos magoemos, a perdoar-nos mutuamente. É isso que é suposto acontecer. E José faz isso com o seu irmão. Se José não perdoasse, José estava na prisão. E eu acho, pelo menos, irmãos, nós não vemos estes dados na Bíblia, mas eu acho que se Deus, ou se José pode ter muitas dúvidas, mas a determinada altura ele dissipou toda e qualquer dúvida. Ele ia perdoar. Significa que quando ele subiu do Senhor, começou a preparar o seu coração para este encontro. Não sei se ele pensou quando subiu lá acima, é agora que eu vou procurá-los. Irmãos, não temos esses dados. Parece que não temos propositadamente. O homem estava pronto para perdoar e quando ele descobre que são os irmãos, nunca vemos nele a ideia de retaliação. Vemos aquelas jogadas, mas nunca no sentido de retaliar. Sempre no sentido, olha, vamos buscar o meu pai. Quero o meu pai aqui. E ele tinha que arranjar uma maneira. Então, os irmãos, imaginem lá. Os irmãos tinham acabado de descobrir quem era José. Ele dizia assim, vão lá todos chamar o papá. Acham que o que é que o José dizia? Eles nunca mais aparecem. Nunca mais aparecem, não vou deixar fazer isto. Deixa cá ficar com o meu amigo Benjamim. Ficas aqui. Vão lá. É tão interessante. O tempo amacia-nos. Agora eles já diziam, não podemos ir para o nosso pai sem o Benjamim. Então, como é que vai ser o coração dele quando chegarmos sem o filho? Já perdeu um? Perdeu não. Foram vocês. E tudo isto, nós podemos dizer, mas esta história não tem justiça. O que eles mereciam não aconteceu. Irmãos, é este o patamar do cristianismo, é entender que tu e eu temos um Deus de justiça e quem exerce a justiça não és tu, nem eu, é Deus e Ele é que é justo, no final é Ele que resolve todas as coisas. Então o perdão, é verdade, é largar a pessoa e dizer, olha, aquilo que tu fizeste foi terrível, mas eu perdoo-te. E dizer, Senhor, és tu que exerces a justiça, não sou eu, é contigo, a justiça é contigo, és tu que fazes, tu é que és Deus. Eu não apetece. Eu não quero. Mas, Senhor, ajuda-nos. Mais à frente é interessante que em Gênesis capítulo 50, versículo 17, quando o pai morre, os irmãos ficam outra vez assim. Eles dizem assim, olha, o José
o José, ele só fez isto porque o pai estava vivo. Agora que o pai morreu, temos que arranjar uma maneira. Temos que arranjar uma maneira dele não nos matar. E veja o que é que eles arranjam. Eles dizem a José o seguinte. Versículo 16, 50-16. Portanto enviaram a José dizendo: o teu pai mandou antes da sua morte. Olha, o pai mandou dizer. Vocês que tiveram irmãos nunca fizeram isto. O pai mandou dizer. O homem disse. O pai disse. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado. Porque te fizeram mal, agora pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando lhe falava. Sabem o que é interessante nesta passagem? É a primeira vez na Bíblia que aparece a expressão perdoa. A primeira vez que aparece a expressão perdoa é irmãos ali a dizer que foi o pai, são eles, a pedir perdão ao irmão. Então a primeira vez que aparece a expressão perdão é irmão a pedir perdão a outro irmão. E quando vem Jesus, aquilo que ele diz é: perdoem os vossos irmãos e as ofensas dos vossos irmãos. E agora expliquem-me porque é que para nós é tão difícil perdoar. E é difícil perdoar porque é impossível para nós, com a nossa força, perdoarmos. Porque não tem a ver com aquilo que o outro merece. O perdão só é bem visto depois à luz da cruz, onde o perdão, o amor e a justiça se encontram. Então, na cruz, Jesus, que foi o mais injustiçado de todos, diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que... Eles não sabem o que fazem, não é bem isso. Eles não tinham as implicações todas, é isto que... Toda a concepção, quem Jesus era e o que é que eles estavam a fazer. Também não tinham a concepção do plano, da questão da salvação e do perdão que era operado ali na cruz, por Jesus Cristo, voluntariamente. O perdão é um ato volitivo, isto é um ato da vontade. Isto até é a expressão que aquele Simon, a primeira história daquele Carlos que está na cama, no leito, o Simon diz assim no livro: olha, o que é que você faria? É porque eu sei que o perdão é um ato de vontade, mas eu não tinha essa vontade. Como é que eu e você alcançamos essa vontade? Única e exclusivamente olhando para a cruz. Quando tu olhas para a cruz, tu percebes que o imperdoável foi perdoado por ti e por mim. Irmãos, quantas das vezes nós ofendemos a um Deus que é santo? E não menosprezem esta expressão. Quantas das vezes nós pensamos coisas que Deus não se agrada? Quantas das vezes nós ofendemos a Deus apenas em pensamentos? Agora acrescentem atitudes, agora acrescentem palavras, agora acrescentem aquilo que nós vemos, agora acrescentem aquilo que nós ouvimos. E é terrível. O 70 vezes 7 começa-nos a parecer bem. Que o Senhor nos perdoe 70 vezes 7 por segundo. Mas nós queremos ser perdoados do imperdoável e não queremos perdoar o nosso irmão. Vamos ficar em pé, amém, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos. Eu gostava que nós nesta manhã, como eu gosto sempre de fazer, eu acho que depois de ouvirmos uma pregação, nós precisamos de refletir acerca dela. Depois de ouvirmos um texto, nós precisamos que o Espírito Santo fale à nossa vida. E quando falamos de igreja, falamos de algo que é precioso. Falamos de algo que é um desígnio e um plano divino. Apenas Deus pode sustentar a igreja. Porque a igreja é impossível ser feita por homens. A igreja tinha tudo para falhar, mas ela continua a avançar. A igreja tinha tudo para falhar, mas ela continua a vencer. Nós tínhamos tudo para falhar, mas nós podemos avançar. Tenho para mim que muitos de nós não avançamos naquilo que são os planos e os propósitos de Deus, exatamente porque não aprendemos a exercer o perdão. Para nós há coisas tão duras e dolorosas. E eu não estou aqui a menosprezar nada daquilo
que lhe aconteceu. Eu não estou a dizer que o que te aconteceu não foi difícil. Não estou a dizer que o que te aconteceu não foi terrível. Não estou a dizer que aquilo que te aconteceu era merecedor de uma punição severa para quem te o fez. Mas gostava que nesta manhã te abstraísses da questão da justiça, neste sentido. E se tu hoje ousasses e dissesses: Senhor, a justiça que é devida a quem me fez mal, eu entrego nas tuas mãos. A quem me fez isto, Senhor, coloco nas tuas mãos. E o que é que pode acontecer nesta manhã se tu perdoares a quem te mais magoou? Porque é disto que estamos a falar nesta manhã. Só nos magoam as pessoas que nós nos importamos. O Zé da esquina, e desculpem a expressão, pode dizer o que quiser, pelo menos não deveria ter impacto. Você não o conhece de lado nenhum. Mas as pessoas que normalmente mais nos magoam, mais nos causam transtorno, são as pessoas a quem nós damos importância. Então, nesta manhã, eu acho que o Senhor te vai chamar a exercer misericórdia e graça e perdão para uma pessoa que para ti é muito difícil. O Senhor vai te chamar a tu voltares lá ao passado, não a reviveres, mas a avançares para o futuro. Porque enquanto não encerrares a história, tu não avanças. Enquanto não encerrares o que aconteceu e não verbalizares, e quando eu digo verbalizar, eu quero falar verbalizar do coração. Quando no teu coração tu não identificares e dizeres assim: ó Senhor, está perdoado isto. Eu liberto todo o meu direito. Liberto toda a minha justiça. Liberto tudo aquilo que eu tinha direito a fazer. Liberto tudo aquilo que eu queria e que acho que aquela pessoa merecia. Mas nesta manhã entrego nas tuas mãos e eu digo: eu perdoo a quem me fez isto. Irmãos, eu acredito que pode haver cura neste momento. Eu acredito que pode haver corações a serem restaurados. Pode ser uma traição, alguém que te traiu de uma forma profunda, alguém que foi violento contigo, alguém que sempre te menosprezou, alguém que sempre te colocou para baixo, alguém que tinha e que deveria ser tudo para ti, no sentido de te ajudar, de te proteger, e fez exatamente o oposto. Mas deixa-me dizer-te o seguinte: tu tens aqui um Deus que sempre esteve contigo. Deus não estava com os olhos fechados com José. Há aqui pessoas que vão ter que perdoar o pai e a mãe. Há aqui pessoas que vão ter que perdoar familiares, ex-maridos, ex-namoradas, ex-namorados. Alguns vão ter que perdoar pastores, porque foram magoados por eles. Outros vão ter que perdoar lideranças. Sei que o Espírito Santo quer de facto fazer alguma coisa neste lugar. Mas para isso vamos ter que buscar ao Senhor. Amém? Então, em alguns minutos, você pode, se não tiver coragem de verbalizar, não verbalize. Mas não deixe que este tempo caia como morto. Derrame-se aos pés de Jesus e diz: Senhor, olha, tu sabes, como aquela mulher fez, tu sabes que eu não quero estender a minha mão. Senhor, tu sabes que eu não me quero aproximar. Eu apenas posso aproximar se for o teu Espírito Santo a levantar a minha mão e a estendê-la na direção. Então nesta manhã eu peço, Senhor, para que tu possas, Senhor, fazer isto na minha vida. Senhor, eu quero viver uma vida de perdão. Eu quero viver uma vida de liberdade. Eu quero viver uma vida onde o teu Espírito seja sempre atuante, onde o teu Espírito seja de facto aquele que controla e domina todas as coisas. Eu quero liberdade, Senhor. Senhor, estou cansado. Senhor, estou cansada. Senhor, estou farto. Senhor, estou exausto, Deus, daquilo que me fizeram, daquilo que aconteceu, e eu não consigo avançar, eu não consigo mover. Ajuda-me nesta manhã. E eu clamo e proclamo pela obra e pelo poder do Espírito Santo que hoje vai haver libertação. Então, estamos na presença de Deus. Quem é a pessoa que tu precisas de perdoar nesta manhã? Quem é a pessoa que precisas de perdoar? Quem é que o Espírito Santo está a dizer que tu vais ter que perdoar? E alguns de vocês estão a comunicar e dizem: Senhor, mas tu sabes o que é que Ele me fez. Tu sabes que eu não merecia. E Deus está a dizer: filha, filho, e eu merecia aquilo que tu fizeste. Quando eu estive naquela cruz, achas que foi pelo prazer? Achas que foi porque eu gostava? Foi por amor.
Foi por compromisso. Foi por uma obra maior. Foi para que pudesse haver um futuro. E o perdão traz futuro. O perdão abre as portas do futuro. Quem tens que perdoar nesta manhã? És tu, Jesus. Senhor, naquilo que é impossível a nós, Deus, clamamos para que seja o Teu Espírito a operar, Senhor. Naquilo que é impossível a nós, Deus, aquilo que a nossa vontade não consegue fazer, Senhor Jesus, que seja o Teu Espírito, Senhor Jesus, a fazer, Deus, nesta hora, Senhor Jesus, e neste lugar, Deus. Aquilo que é imperdoável, nós clamamos para que haja agora saramentos, Senhor Jesus, e cura, Deus. Senhor, aquilo que nos fizeram, nós clamamos para que possa ser enterrado, Senhor, tal como Tu fazes com as nossas iniquidades e transgressões e que lanças para fora, Senhor Jesus, para o mais longínquo mar, Senhor Jesus, para as profundezas onde ninguém consegue alcançar, Deus. Aquilo que nós clamamos é para que haja hoje liberdade, Senhor, e libertação, Senhor Jesus, de toda a amargura, de todo o drama, de toda a tragédia, Senhor, que tem ocorrido na nossa vida, Senhor. E é verdade, Deus, que tantas das coisas que sofremos são tão terríveis, Deus, mas e nós não conseguimos largá-las e volta e meia lá pensamos nelas, Deus, e não só pensamos, tantas das vezes deixamos que elas nos controlem, Senhor. Então nós clamamos para que hoje, Senhor, o único controle que exista seja do Teu Espírito Santo, seja do Teu poder, seja da Tua graça, Deus, e que a Tua graça e misericórdia que emanam daquela cruz, Senhor, onde Tu derramaste o Teu sangue por cada um de nós, Senhor, que nesta hora, Senhor, haja libertação no Teu nome e clamamos por perdão, Senhor, neste lugar, Deus, para que esta igreja seja conhecida por um lugar de perdão, Senhor. Sabemos que somos perdoados por Ti, Senhor. Esta é a nossa identidade, Deus, mas clamamos para que possamos perdoar os outros, Jesus. Ajuda-nos a perdoar o imperdoável, Senhor. Ajuda-nos a ser como Tu, Senhor. A olhar para a cruz, não apenas como um exemplo moral, mas muito mais do que isso, como uma transformação radical da nossa vida, Senhor. E que possamos perdoar, Deus. Perdoar, Deus, aqueles que nos ofendem, Senhor. Para quando estivermos na Tua presença, podemos orar, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os outros. Santo e bendito é o Teu nome, Espírito Santo. Que haja cura neste lugar, Senhor. Clamamos por cura neste lugar, Senhor Jesus. A nível emocional, Senhor Jesus. Clamamos, Deus, para que haja uma nova estação, Deus. Clamamos para que haja um novo mover do Teu poder, Senhor. Clamamos, Senhor, para que Tu abras as portas de um novo caminho, Senhor. Clamamos por cada pessoa que está neste lugar, Deus. Que o Teu Espírito possa contender, Senhor. Que haja transformação verdadeira, Deus. Transformação verdadeira neste lugar. Transformação verdadeira neste lugar. Santo e bendito é o Teu nome. Santo e bendito é o Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos cantar o último coro que nós cantámos, está bem? Vamos cantar acerca da bondade de Deus. Durante uns minutos, vamos ainda cantar e espero que o Senhor fale convosco e connosco. Amém?
Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia pelo fogo na escuridão, a tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. E és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Entrega tudo ao Senhor, todo o teu coração, a tua vida. Aleluia. Me seguirá. E eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Entrego tudo a ti. A tua bondade me seguirá. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel. Em todo tempo tu és fiel. Em todo tempo tu és tão bom.
todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. A bondade de Deus. Amém. Deus é bom. Amém. Deus falou conosco. Comigo falou. Espero também tenha falado consigo. Amém. Que possamos fazer aquilo para o qual Ele nos chamou a fazer. É doloroso, mas eu acho que não há nada melhor. Nada melhor. Amém. Há alguém para fazer os anúncios ou faço eu? Eu faço. Preciso que me metam aí as coisas. À quarta-feira, os irmãos já sabem, 21 horas, temos aqui o nosso culto de ensino da palavra, estamos de volta do livro de Apocalipse, está bem? Os irmãos façam o favor de estar presentes, têm sido tempos maravilhosos. Quarta-feira, 21 horas. Almoço comunitário no próximo domingo, dia 19 de janeiro. Os irmãos que nunca almoçaram connosco, façam o favor de se inscrever, está bem? Inscrevam-se e temos todo o prazer em que vocês possam comer aqui connosco. É feijoada. Gostam de feijoada? Se não gostam, comem na mesma, está bem? É o que há. Dia... Hã? As inscrições é com a Susana. Susana é pequenina daqui da igreja também. Faz assim que eles não te veem, Susana. Dia 19. É com a Susana, também está aqui, com o Santiago. É a Susana, os irmãos façam o favor de se inscrever com ela, mas se precisarem também podem se inscrever comigo, que eu depois passo para ela, está bem? É importante é inscreverem-se. Dia 17, portanto, sexta-feira, teremos também aqui o nosso culto de oração, está bem? Às 21 horas, culto de oração. De resto, acho que não há mais nada, pois não? Não? Então, olhem, que Deus ricamente vos abençoe, meus irmãos. Tenham uma excelente semana e até quarta, ou até sexta, ou até domingo, está bem? Deus te abençoe.